Gênesis capítulo 12, do versículo 5 adiante. Quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, e seguiu ainda para a banda do sul. Agora vai no capítulo 13, muda a página. Capítulo 13. Verso de 1 a 4, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, versículo 4 e último, até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus pela palavra? Meus amados, hoje eu falei que eu ia ministrar acerca, é tempo de recomeçar. Nas vezes do tudo que nós temos passado, eu percebi uma certa dificuldade na igreja do Senhor, em algumas ovelhas com dificuldade de retomada, de recomeço, mas também percebi e tenho percebido alguns que perderam a ideia original, saíram do propósito, perderam o foco, a visão. E Deus me fez então, me ardeu uma palavra no meu coração acerca que é tempo de recomeçar, voltar à ideia original, voltar ao propósito. Todas as vezes que saímos da ideia principal, recomeçar é preciso. Todas as vezes que saímos do foco, saímos dos trilhos, temos a necessidade de recomeçar. Todas as vezes que perde o propósito, há uma necessidade de recomeço. E o lugar do recomeço começa pelo altar. Todo recomeço, todo ponto de recomeço é o altar. Pergunte para o seu irmão aí: você sente saudade do altar? Pergunta, irmão, sem medo, pergunta: você tem saudade do altar? Tudo começa pelo altar. A vida, ela é feita de constantes recomeços. Se você olhar de Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos fala que Deus fez os céus e a terra. Depois no capítulo 2 vai falar que a terra era sem forma e vazia. Você acha que Deus, sendo perfeito, Ele tinha feito a terra com defeito? Não. É porque houve alguma coisa, eu não vou entrar no mérito disso, que foi preciso de recomeçar a reconstrução da terra. Quando você olha para Gênesis capítulo 6, Deus recomeça o mundo novamente através da arca, depois do dilúvio, recomeçando toda a humanidade. Você olha,
Deus recomeça tudo em Cristo Jesus, porque Adão pecou. Aí em Cristo Jesus oferece a oportunidade da salvação, o recomeço de voltar para casa através de Cristo. Nós vamos ver Davi recomeçando, nós vamos ver Moisés recomeçando, e Abraão recomeçou. O pai da fé teve que recomeçar. Se recomeçar é uma necessidade, então não tenha dificuldade em fazê-la. Vou dizer de novo: se recomeçar é uma necessidade, então não tenha dificuldade em recomeçar. Porque muitas das vezes é necessário recomeçar. E tudo se começa pelo altar. E nós vamos descobrir isso e ver isso. Às vezes eu preciso de recomeçar o meu ministério que eu deixei, recomeçar a adoração que eu já não adoro como adorava antes, recomeçar tomada da minha casa e da minha família, as rédeas na mão, recomeçar acerca de trabalho, recomeçar é necessário. E como é difícil recomeçar. Hoje eu fui fazer caminhada, já tinha 2 semanas que eu não caminhava, e eu ainda comentando com a minha esposa, falei, como foi difícil hoje. Parece que depois a gente não acha jeito, não acha tempo, parece que fica mais difícil. Então recomeçar não é fácil. Recomeçar um relacionamento que foi quebrado, recomeçar uma oportunidade que foi perdida, recomeçar um casamento que precisa de um recomeço, recomeçar uma vida de estudos que foi abandonada, recomeçar desafios espirituais, recomeçar trabalho, recomeçar uma nova trajetória na família. Recomeçar não é fácil, mas Deus marcou esta noite para encorajar a igreja do Senhor a recomeçar, se preciso for. Deus vai nos dar força e vai nos dar visão para recomeçarmos, talvez naquilo que nós fracassamos antes. Hoje Deus dá novo vigor e nossa força e nova força para um recomeço. Assim diz o Senhor. Desafios, porque muitas das vezes recomeçar nós temos que passar por cima do nosso orgulho, vergonhas, frustração e decepção, mas é preciso recomeçar. Tem que recomeçar a estudar, né, Daniel? Para passar na prova. Tem que reorientar a rota, a trajetória para recomeçar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Abraão fazendo isso, o recomeço. E o interessante, por mais que a gente lê o capítulo 12, mas essa história de Abraão não começa só no capítulo 12, quando Deus fala para ele sair da tua terra, da tua parentela, ir para um lugar que Deus iria mostrar. Aqui, na verdade, nós vamos ver Abraão tendo que suportar dores, traumas, para recomeçar, porque essa trajetória, na verdade, começou no capítulo 11, a partir do versículo de número 27. A caminhada de Abraão começa no capítulo 11, a partir do versículo 27, quando diz assim, ó: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão até o então, a Naor e Arã. Olha aí os filhos de Terá: Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Aí a Bíblia vai falar, e morreu Arã. Quem que é esse Arã que morreu? Arã, os historiadores afirmam que ele foi morto por Nimrod. Nimrod é a primeira expressão da maledicência que surge no mundo. Nimrod é aquele que quer arquitetar a Torre de Babel. Porém, os historiadores falam que Nimrod matou Arã nas vistas do seu filho Ló. Então, se Arã é morto na frente dos filhos, quem toma a paternidade é o avô, que era Terá. Por isso que depois muita gente acusa Abraão de ter levado Ló, mas também a Bíblia vai falar que Terá morreu.
Se Terá morreu, quem vai ter que cuidar do sobrinho realmente é Ló. E a Bíblia continua falando: e morreu Narã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Verso 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. E Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Olha só. Aí o verso 30. E Arã, aí Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então a gente percebe que a caminhada começou aqui, a viagem. Arã, Terá, sai rumo a Canaã, levando Abraão, levando também o Ló, e começa a caminhar. Percebe que tem 3 nomes Arã, presta atenção, senão depois a gente perde. Arã, filho de Terá, que foi morto por Nimrod. Depois aparece de novo, morreu em Arã, aliás, o outro Arã, filho de Milca. Esse Arã que aparece aí, na verdade, só para falar que era Milca, filha de Arã. É só para mostrar a descendência de Milca. Mas depois vai aparecer outro Arã, que é o versículo 31. E estiveram até Arã e habitaram ali. Olha só, Abraão sai junto com Terá. Quando eles arrumam de Canaã, quando eles chegam em Arã, eles param a viagem. Por que que eles param, pastor? Porque Abraão chega na cidade, no lugar que chama Arã. O que que ele lembra? Seu filho, Arã, que foi morto por Nimrod. Aquilo ali é uma ferida que abriu. E eu aprendo a primeira lição: a caminhada deve continuar. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades que você enfrenta na vida, a caminhada continua. Pastor, o que o senhor quer falar? É porque quando Terá, Abraão chegar em Arã, que ele viu o nome Arã, ali gerou dor, uma ferida que abriu, ele lembrou do filho, então ele se estagnou ali, ele parou ali, e a Bíblia vai falar: e foram os dias de Terá, 205 anos, morreu Terá em Arã. Quem que é Terá? Pai de Abraão. Morreu aonde? Arã. Morreu em Arã. É aí nesse contexto que ele já tinha começado a viagem, que Deus vai falar para Abraão: sai da tua terra. Aí começa o capítulo 12. O que é que Deus está dizendo para quem quer recomeçar? Apesar das tuas dores, apesar das tuas feridas, apesar dos teus traumas, apesar das adversidades que você enfrenta, é necessário deixar para trás e recomeçar a caminhada. A caminhada continua, precisamos de avançar. Não deixe a dor paralisar você, não deixe a ferida impedir você de avançar, de continuar. A ordem essa noite é: avance, continua, prossiga, apesar das dificuldades. Por quê, pastor? Porque senão nós ficamos presos nas feridas do passado, nos traumas e nas dores do passado, e nós não conseguimos recomeçar. Tem gente que só fica falando: meu casamento não deu certo, eu não posso casar porque agora não vai dar certo de novo. Tem gente que fica falando: não vou abrir uma empresa porque eu abri uma, não deu certo, eu não posso abrir outra. Tem gente que fala: eu não posso ter mais filho porque eu já tive um e sofri demais. E tem gente que fala: eu não vou envolver no ministério porque eu envolvi no ministério uma vez e decepcionei. Deus está falando: ei, precisa de recomeçar. Não deixe a dor do passado te paralisar, mas há uma necessidade de avançar, de recomeçar, de prosseguir. Mas não deixe as adversidades do teu passado impedir uma nova caminhada para uma terra que Deus te prometeu. Bendito é o nome do Senhor.
Segundo, coisa que eu aprendo com quem precisa de recomeçar. Para recomeçar, não ignore as suas bases. Para recomeçar, não ignore as suas bases. Versículo 5, capítulo 12, 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e toda a sua fazenda, ou seja, suas riquezas, que havia adquirido, e almas. O que é almas, pastor? Eram funcionários, servos, que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. O que é, pastor, não ignorar as bases? A família. Ele pega quem? Sara, a esposa, o sobrinho, Ló, a casa. Irmão, quando a gente chega numa casa, a gente vê o enfeite, a gente vê os quadros na parede, o sofá, o móvel bonito. Mulher mais detalhista, ela vê até o carpete, a cor do carpete, tudo. Mas poucos enxergam a estrutura da casa. A base, que é o principal, quase ninguém vê. E que aí nós que queremos avançar e prosseguir, nós não podemos ignorar a nossa base. Aquilo que é principal, família. Valorizar a família. Cuidar da família. Proteger a família. Orar pela família. Valorizar a família. A nossa estrutura. A família. Isaías 54, 2, a Bíblia fala: eu alargarei os teus termos, eu te farei crescer, as tuas estacas, a tua base, a tua estrutura será forte. Por quê, pastor? Só tem uma sociedade forte se a família for forte. Só tem uma igreja forte se a família for forte. Eu só recomeço se minha base estiver forte. Eu tenho que curar e ser curado dentro de casa, pedir perdão, acertar os ponteiros, aquilo que não está certo, que tem hora que o cônjuge sabe que o outro cônjuge carrega uma ferida tem muitos anos, mas ele não ajeita aquilo. Fazer um orçamento financeiro, ter um propósito, aonde vamos chegar daqui 5 anos. O que é que nós temos para daqui 1 ano? Planejamento, estrutura. Quem caminha sem saber para onde vai, não chega em lugar nenhum. Aonde você quer estar daqui 5 anos? Filhos, planejamento, recomeçar, necessita de organizar a base, que é a família. Não ignore a família. Tem hora que o meu desejo é comprar um carro, mas tem uma necessidade mais urgente. Cuide da base, da estrutura. Sare, socorra, atenda aquela urgência, seja ela afetiva, mas não ignore a base para recomeçar. Terceiro, para recomeçar, edifique, tenha uma edificação. Olha o versículo 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, e de Betel, e armou a sua tenda. Ó, altar, Bruno, e tenda. Tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, que invocou o nome do Senhor. Ei, um altar e uma tenda. A Bíblia fala que ele edificou um altar a ocidente de Betel. Betel, casa, Tel, Deus, casa de Deus. Ai, casa de lixo. Mas a Bíblia fala que ele edificou um altar ao ocidente.
mais perto da casa de Deus. O que o senhor quer falar, pastor? Tem hora que não tem jeito a gente deixar o lixo da vida da gente bem distante. Mas aqui Abraão está dizendo: eu quero ficar mais perto de Deus, o meu altar mais perto de Deus, aquilo que eu mais preciso está mais perto de Deus. Porque nem sempre você consegue se livrar de os lixos, mas você consegue ficar mais próximo de Betel. O que é isso, pastor? É o que o Bruno falou para mim esses dias para trás, mas a Valécia: pastor, nós vamos fazer de tudo para estar nas terças, nós vamos fazer de tudo para estar na escola bíblica dominical, porque nós queremos estar mais perto da casa de Deus. E olha que ele mora lá, irmão, de frente à Vila Brasília lá. Atravessa a cidade todinha para poder vir no culto de terça-feira. E a Valécia ainda prepara os slides para mim quando ela vai ficar no data show. Você pode dar um glória a Deus pela vida dessa família, irmãos? Mas quer estar mais perto da casa de Deus. A Bíblia fala que ele edificou um altar. O que é altar, pastor? Lugar da adoração, lugar da oração. Você tem um altar em casa? Nós temos uma dificuldade, porque quando nós passamos a ser crente, aí nós falamos: não, agora eu sou o altar, eu sou o templo, eu sou a morada do Espírito Santo. E é mesmo. Só que quando nós não era crente, geralmente tinha um lugar do santo lá. Ou será que é só eu que tinha? Tinha a Bíblia aberta, tinha um crucifixo, um rosário, né, Vanderlei? Tinha ou não tinha? Não tinha não? Você não tinha não? Mas quem é que tinha antes, que não era crente, antes de ser crente? Tinha a vela, tinha um lugarzinho no canto da casa. Ou seja, antes tinha altar dentro de casa. Agora que é crente não tem altar dentro de casa. Há uma necessidade de nós termos altar. Abraão primeiro fazia um altar, lugar de adoração, lugar de oração, lugar reservado com Deus. Você tem altar dentro de casa? Nem que seja, entra para o teu quarto, fecha a porta, mas ali é um altar de adoração, de louvor, de quebrantamento, de busca de Deus. Precisamos ter altar dentro de casa. Esconderijo do Altíssimo, ou não? Abraão edificava um altar, edificação. Depois a tenda. Tenda fala de vida social, familiar, fala da casa, da morada. Só que tem uma coisa: tenda sem altar não tem estabilidade. Vou dizer de novo. Por quê, pastor? Tenda sem altar não tem estabilidade. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a edificação da casa. Quero uma casa bonita, bem planejada, bem organizada, bem estruturada. Eu contrato um arquiteto, eu contrato não sei o que. Eu preparo minha vida financeira, minha vida social. Eu preparo tudo, a minha tenda. Mas não tem altar. E Abraão está nos ensinando que tenda sem altar não tem estabilidade. A tenda só fica de pé se tiver a garantia do altar. Bendito é o nome do Senhor. Deus hoje falou no meu coração: só tem tenda de pé, casamento de pé, filhos de pé, vida social de pé, vida financeira de pé. O que deixa ela de pé é a garantia. Se dentro de casa tem altar, tem presença de Deus, tem oração, tem adoração, tem leitura bíblica, tem devocional. Será que tem altar na sua casa? Bendito é o nome do Senhor Deus. Edifica um altar, irmãos. Tira tempo para o grupo familiar. Tira tempo para cantar um hino da harpa. Tira tempo para oração. Porque muitas vezes nós tiramos tempo para a planilha dos gastos e das entradas. Nós tiramos tempo para a planilha do planejamento familiar. Tiramos, e tem que fazer. Só que a casa só fica de pé se tiver garantia de altar. Abraão sempre fazia um altar primeiro, para depois construir a tenda. Quarto, para quem quer recomeçar: na caminhada do recomeço sempre haverá uma crise a ser vencida. A teologia do positivismo
Esse evangelho híbrido, muitas vezes pregado hoje em dia, só fala que você só vai receber, só vai ter, e não tem crise, e se você é crente mesmo não vai te faltar nada. É mentira, é engano. Para todo mundo que vai recomeçar tem crise, e essa crise nunca é um sinal de abandono de Deus. Olha o verso 10 do capítulo 12. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ei, surgiu uma crise. Ele está recomeçando a caminhada para a terra prometida, mas surgiu uma crise. Na caminhada do recomeço sempre haverá uma crise a ser vencida. Mas essa crise, irmã Vera, não quer dizer que é abandono de Deus. Pelo contrário, muitas das vezes Deus vai se utilizar das crises para te fazer prosperar aqueles que neles espera. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Talvez você está enfrentando uma crise, mas essa crise vai ser vencida e você vai prosperar mesmo diante desta crise, no nome de Jesus. O Egito não é permanente, irmão. Aqui a Bíblia fala que Abraão desceu no Egito, mas foi para peregrinar, porque teve fome na terra dele, ele teve que descer no Egito. Só que Egito para o crente não é permanente, é peregrinação. Ele vai lá e mesmo diante da crise, ele vai prosperar. A Bíblia nos fala que mesmo assim, Abraão estava prosperando no Egito. Lucas capítulo 1, verso 80, a Bíblia fala assim, ó, João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da terra. Bendito é o nome do Senhor. Ei, Deus não te abandonou no meio dessa crise. Deus está com você. Pastor, mas eu estou na crise, Deus não fala nadinha. Pois é, professora Edna, é porque quando o aluno está fazendo a prova, o professor fica caladinho, mas não quer dizer que ele não está na sala. Ele está na sala, ele está vendo tudo, mas você vai passar nessa prova, porque Deus tem algo melhor para você. E é nessa hora, irmã Clay, que nós deveríamos cantar: se tudo está difícil, louve a Deus. É nessa hora que nós deveríamos cantar, irmão. Está difícil, está na crise, mas louve, adora o Senhor, porque esse Egito não é permanente, vai passar esse deserto, essa crise vai ser vencida. Pastor, mas eu recomecei agora, estou enfrentando dificuldade, eu quero recomeçar. Pois é, sempre no recomeço tem uma crise a ser vencida. Tem hora que é no casamento, acabou, quer ajeitar o casamento, vem uma crise. Ele quer reestruturar a vida financeira, vem uma crise. Ele reorganiza para estudar, vem uma crise. Mas essa crise não significa abandono de Deus. Deus está cuidando de você, e no meio dessa crise Ele é poderoso para te dar prosperidade. É tempo de recomeçar, igreja. Quinto, para recomeçar, mas tome cuidado com o Egito. Vai descer no Egito, porque teve fome na terra, uma crise instalada. Mas tome cuidado com o Egito, porque o Egito é perigoso. Do verso 11 até o 20 agora, nós só vamos ver Abraão no Egito. O Egito é muito perigoso, irmã divina. Por quê? É quando ele desce para o Egito que ele fica com medo. E ele vai falar assim: ó, Sara, você é Saraia, então, você é uma mulher muito bonita. Fala que você é minha irmã. Eu não quero que você conte que você é minha mulher. O que que acontece? E, atenção, o que é que acontece, pastor? Quando eu desço para o Egito, qual que é um dos perigos ao descer para o Egito? Você começa a perder a sua personalidade. Cuidado com o Egito, você começa a perder a sua identidade.
fingir para não morrer, mentir, desceu no Egito, é um dos perigos. Tem gente que às vezes Deus pode até usar o Egito para te prosperar, mas cuidado com o Egito. Não perca a sua identidade de morador do céu. Não perca a sua identidade cristã, porque tem hora que Deus usa o ímpio, usa alguém lá do mundo para te dar prosperidade, para te abençoar. Mas cuidado quando você se misturar com ele, não perca a sua identidade crente, de adorador ao Deus do céu, ao Deus de Abraão e de Isaac. Não minta, não perca a sua personalidade, não minta para não morrer. Ah, mas se for crente e servir a Deus, eu vou matar. Eu morro pelo meu Cristo, mas eu não minto a minha identidade. Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor Deus. Segunda coisa, do perigo do Egito. Quando falaram que Sarai era a mulher, a irmã de Abraão, a primeira coisa que o servo do faraó faz é ir até o faraó e falar: olha, tem uma mulher aí, bonita. Por quê, pastor, que tinha que falar para o faraó? Porque ninguém tinha direito de usufruir nada antes do faraó, a não ser que ele não quisesse. Tem uma mulher bonita aí, traga ela para mim. E a Bíblia fala que então faraó deu gado, ovelha, riqueza, tudo para Abraão. Cuidado com o Egito, por quê, pastor? Se embebedar na prosperidade do Egito, as riquezas do Egito. Cuidado, olha o versículo 16. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servas, jumentas e camelo. Cuidado com as riquezas que o Egito pode te oferecer. O problema não é a riqueza, é a perda do foco, da visão. Você pode até se embebedar de riqueza, com aquilo que o Egito vai te oferecer, mas não perca o foco, não perca a visão, porque senão precisa de recomeçar. Volte ao início de tudo. Recomeçar é preciso, voltar ao original. Você vai perceber, isso é interessante, o irmão Wilma, que é uma das intercessoras da quinta, é o único lugar que Abraão não edifica o altar, é no Egito. Todo lugar que você vai ver Abraão chegando, ele edificava um altar. No Egito ele não edificou o altar. Abraão está dizendo: eu conheço o perigo do Egito, eu posso embebeder das riquezas, daquilo que o Egito me oferece, mas aqui eu não vou edificar altar, porque eu não tenho a visão só deste mundo, eu não tenho a visão só dessas riquezas, eu não tenho a visão só da prosperidade da terra. Porque tem muita gente que se embebeda da riqueza desse mundo e está perdendo o céu, está perdendo o foco, está saindo do propósito. E às vezes é preciso voltar à ideia principal. Escute isso: riqueza sem altar é tragédia. Vou repetir para ficar gravado: riqueza sem altar é tragédia. Não é o problema ter, pode ter, Deus quer que nós seja abençoados, mas não perca a identidade. Não esqueça do que você é. Outra, riqueza sem altar vira escravidão. Você é escravo daquilo que possui. Hoje eu não vou no culto porque eu tenho que ir na roça. Hoje eu não vou servir a Deus porque eu tenho que fazer aquilo. Pediu para mim fazer aquilo lá na obra, mas eu não posso porque eu tenho aquilo. Agora eu tenho que ir olhar aquilo. A irmã pediu um negócio, mas eu não posso. Eu estou sendo escravizado por aquilo que eu tenho. Não, o que eu tenho é para servir a Ele, porque é dele, para Ele, veio dele, tudo é dele, para Ele e por Ele. Quando se tem altar, a riqueza não me escraviza, mas a riqueza serve para mim adorar o Senhor. E aí Deus dá mais, porque Deus deu mais para Abraão, dos homens mais ricos que tinha.
Lá na Gorinha eu falo sobre desapego, se der tempo. Outra coisa. Sexto, né? O segredo para recomeçar é sentir saudade do altar. Você quer recomeçar? Tudo começa pelo altar. Será que nós temos saudade do altar? No Egito tem riqueza, mas não tem altar. Capítulo 13, versículo de 1 a 4. Olha só, Abraão está saindo do Egito para voltar para onde? Para Betel. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Da onde que ele conseguiu isso? Do Egito. Mas para onde que ele está voltando? Para Betel. Olha o versículo 3. E fez sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai. Lembra que foi lá que ele fez o altar? O que ele está sentindo, pastor? Saudade do altar, saudade da presença do Todo-Poderoso, saudade de sentir Deus por perto. Olha o versículo 4: até o lugar do altar que antes ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. Saudades do altar. Tudo começa pelo altar. Ei, só quando nós sentimos a vontade das experiências que nós já tivemos com Deus. Você lembra de uma experiência que você teve com Deus que marcou a sua vida? Tem gente, tem hora que a gente sente, irmã Lidiane, saudade até do deserto. Por quê, pastor? Porque tem hora que foi no deserto que você sentiu a presença, a mão, a graça, Deus do nosso lado. E tem gente que talvez já não está mais tendo a presença de Deus. E Deus hoje está falando, é hora de recomeçar com o altar e ter a saudade do altar. Volte à posição de adoração. Volte à posição de homem e mulher de Deus. O segredo não está na cidade. Isso aqui eu pus aqui. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de cidade. Não adianta nadinha. O segredo não está na cidade, não está no emprego. O segredo está no altar. Porque aonde Abraão chegava, ele edificava um altar. E ali Deus prosperava ele. Eu vou mudar de emprego, porque esse emprego meu. Não, irmão. Se Deus quiser te abençoar lá, Ele te abençoa lá. Sabia que tem emprego, tem empresa que é abençoada, é só porque tem um crente lá dentro? E o empresário está achando que é ele, né? Não, é porque tem um crente que tem altar, e com isso está abençoando ele como empresário, para ele abençoar o crente. O segredo está no altar. Tem marido que está dando certo os negócios, você está achando que é ele, né? Não, é a esposa que tem altar. Ou vice-versa, tem mulher que está achando que está indo bem, está achando que é ela, né? Não, é o marido que tem o altar. Tem filhos que estão dando tudo certo, e eles estão achando que é eles, né? Não, é porque os pais consagram eles no altar. O segredo é o altar. Quem conhece altar não se adapta com o Egito. Eu não conheço um desviado feliz. Você conhece? Um desviado que foi crente e está feliz? Porque quem desvia, irmão, que já teve altar, ele não encontra a felicidade do Egito nunca mais. Ele pensa que é feliz, mas você vai conversar com ele, ele fala assim, eu estou com saudade do altar. Porque quem já conheceu o altar, esteve na presença do altar, nada mais nesse mundo pode substituir o altar. Ele precisa de voltar para o altar, para voltar a ter felicidade. O altar é o seu lugar. Fala para alguém que está do seu lado aí, o altar é o seu lugar. Recomece tudo por onde, pastor? No altar. E tem algumas coisas que só acontecem quando estamos no altar. Primeiro,
Só no altar você percebe quando as coisas não estão bem. Capítulo 13, verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Quando você está no altar, você consegue observar e falar assim: opa, está tendo uma coisa aqui que não está funcionando bem. Por quê, pastor? Quando você está no altar, Deus abre a sua visão. Coisas que antes você não via, agora você consegue ver. Eu preciso tirar esse fardo aqui, está pesado demais. Eu preciso de organizar essa rota. Está tendo contenda ali, eu preciso de acalmar isso. Porque é só o altar que abre a sua visão. Antes não via, mas agora o altar faz você enxergar de novo o que precisa de mudar. Segunda coisa que acontece quando você está no altar: discerne aquilo que te aperta. Olha o versículo 6, 13, 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos mais. Que isso, pastor? Eles perceberam que estava tendo muita terra, muito gado, Abraão e Ló, e que estava apertando. E ele fala assim: nós precisamos de resolver isso, tirar esse peso das costas, porque não estava trazendo resultado. Ou seja, quando você está no altar, Deus te mostra: ei, não adianta ficar por esse caminho não, que está te apertando, está te trazendo enfado, está te trazendo canseiro e não está produzindo resultado. Abra a visão. Tanto é que aqui, que Abraão e Ló vão de quê? Desculpa o jeito de falar, mas Ló é burro, viu? Ele achava que era ele. Ele deveria falar assim: Abraão, fica com o meu gado, se ele fosse inteligente. Fica com todo o meu rebanho, mas eu não quero sair debaixo da tua bênção. Se eu estou prosperando, é porque tu está me abençoando. Mas não, ele achou que era ele. O que o altar faz mais, pastor? No altar você percebe os inimigos. Olha o capítulo 12, verso 7. Nós lemos o finalzinho. Capítulo 12, verso 6, aliás. A última frase fala assim: estavam então os cananeus na terra. No capítulo 13, verso 7. A última frase: e os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Os inimigos estavam lá e eles não percebiam. Quando você está no altar, você percebe os inimigos que te rodeiam. Só quem tem vida no altar percebe isso. Abraão fala assim: ei, é melhor nós separados do que nós juntos e divididos. O que é isso, pastor? Porque imagina Abraão e Ló juntos, os cananeus e os perezeus falando assim: olha, está brigando, está tendo contenda, está apertado, vamos matá-los. Abraão percebeu que os inimigos estavam de olho neles. Abraão falou: então é melhor nós separados do que nós juntos e divididos. Decide para onde você quer ir. No altar faz você perceber quem são seus inimigos. Talvez é alguém de perto de você, que está vendo que seu casamento está fragilizado, e você nem percebeu e ia estar atacando ele ou ela. O altar nos faz mostrar isso. O que mais, pastor? O altar nos faz tirar o desapego das coisas. Ei, escute isso, é só no culto de ensino. Andar por fé não é sair aí perambulando pelo mundo, não. Abraão é chamado pai da fé, porque tem gente que fala assim: não, agora eu vou viver pela fé, e sai perambulando. Não é isso não. Andar por fé é ter tudo e não depender de nada. É ser desapegado. O desapego: pastor, então eu vou vender tudo, vou dar para os pobres. Não, não precisa ser isso. Você pode ter, mas não pode ser apegado.
Você pode possuir as coisas, mas não as coisas te possuir. Desapego. O altar nos faz desapegar. Abraão fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Ele podia falar assim: não, eu sou Abraão, a promessa está sobre mim, eu vou para cá e você vai para lá. É ou não é? Não. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão está falando assim: ó, eu não sou apegado em terra, eu não sou apegado em posição. Por quê, pastor? Porque quem tem promessa não precisa de coisa. Para onde ele for, Deus vai abençoar ele. Bendito é o nome do Senhor. A bênção estava com Abraão. Quem tem promessa não precisa se apegar em nada. Até em cargo, até em ministério, até posição não. Aonde te pôr, você vai prosperar, porque a bênção está sobre a sua vida. Eu costumo dizer assim, irmã Joana: aonde tem açúcar atrai formiga. Rapaz, o cara tem a bênção de Deus, ele abre uma lanchonete lá para frente do aeroporto. O povo sai daqui para ir lanchar lá. Ah, pastor, não sai não? Ah, não. Então por que você sai daqui e vai lanchar lá na Dona Joana? Lá em Claudinápolis. Vai daqui lá com fome. É ou não é? É, irmão. É mais ou menos isso. Quem tem a bênção, ele não precisa se preocupar não. Aonde pôr ele dá certo. É o que Abraão está falando. Eu não fico brigando por causa de poço não, meu filho. Eu vou ali, abro outro e lá Deus faz jorrar água e tudo vai dar certo. Eu não preciso ficar apegado. Não precisa desfazer das coisas, mas não é escravo daquilo que possui. O problema é que tem muita gente que é escravo daquilo que possui. Sabe, eu entendi esses dias por que Deus, quando pede Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac, aí Deus brada uma voz do céu e fala: agora eu sei que me teme. Por quê, pastor? Você vai perceber que depois que Isaac nasce, nunca mais Abraão edificou um altar. Meu Deus. É capaz que Deus ficar falando assim: você está apegado nesse Isaac, deixa eu pedir ele no altar. E Deus ainda põe aonde? No altar, no Monte Moriá. Capaz que Deus falava: eu estou com saudade do altar. Depois que esse menino nasceu, nem orar você ora mais. Você nem me adora mais. Agora não vai para o culto porque diz que tem menino. Então me dá ele. E aí Deus nunca tinha pedido sacrifício humano. Aí quando ele põe ele no altar que vai matar, aí Deus fala: para, porque agora eu sei que tu me temes. E eu queria era só você de novo na presença do altar, no altar para recomeçar tudo de novo. Você pode ver que é só depois daquilo que no versículo adiante, que aí Deus vai falar assim: ó, agora eu vou te abençoar, a sua descendência, tu vai ser grande, vai prosperar. Depois disso, mais ainda, bendito é o nome do Senhor. Vamos terminar? Vamos cantar aquele se tudo, o outro. Se tudo está difícil, último e eu encerro. Sétimo, o altar te dá uma nova visão. Vamos ler aqui, ó, versículo 14 e 15 do capítulo 13. Lê comigo. Deixa esse para não olha esse, não você perde a palavra de recomeço. Capítulo verso 13. Aliás, 14 e 15 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ei, diz para alguém aí, ó, tem gente que te impede de crescer. Não, vamos ser mais fundo, fala assim, ó, tem gente que embaça a sua visão. É forte isso, irmão. Tem gente que se ficar do lado da gente, tampa a visão que Deus tem para a gente. Olha aí o capítulo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Aí o verso 15: porque toda esta terra que vês lhes darei, dar-te-ei a tua semente para sempre.
Tem gente que fica do lado da gente embasa a visão. Eu vou fazer um almoço e a Cibi está querendo montar uns arranjos novos e está precisando fazer algumas coisas novas na igreja e não sei o que. Aí tem gente que fica assim, fazer almoço, canseira, quem que vai acender a fornalha? O povo não vai comprar. Sai, Ló! Está embaçando minha visão. Tem hora que você tem que falar assim, Ló, vai embora. Você está embaçando minha visão. Olha a terra que Deus tem que me dar aí para frente. E outra coisa, quando você volta do Egito para o altar, Deus mostra aquilo que Ele tem para você e que você antes não tinha visto. Porque muitas vezes, Ariel, quando estamos no Egito, nós só vemos as glórias da terra, as riquezas da terra, mas não enxergamos as riquezas globais. Quando ele volta para o altar, aí Deus fala, quantas estrelas, aleluia. As riquezas do céu, Abraão, bendito é o Senhor. Agora olha a riqueza global, quantas areias da praia. Quem está no Egito, irmão, só fala, eu quero ter o carro, eu quero ter a casa, eu quero ter a fazenda, eu quero ter, mas só está aqui, não é que é errado, mas quando você está no altar, você vai ter tudo isso, mas eu olho para o céu, as bem-aventuranças do céu, as glórias do céu, as riquezas do céu, bendito é o nome do Senhor Deus, eu tomo posse das promessas que Deus tem na minha vida, mas é preciso recomeçar. De pé, igreja, para nós adorar o nome do Senhor. O altar te faz recomeçar. Olha o capítulo 18, verso 18, capítulo 13, e nós terminamos. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ei, você quer recomeçar? Então volte para o altar. O recomeço só começa no altar. Para mim começar uma nova caminhada, uma nova jornada, eu preciso de arrumar e consertar o meu altar da adoração, da oração. Então volta para o altar, deixa tudo para trás, porque o altar te faz recomeçar. Ouve a voz de Deus.